Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. Depois da contratação do Marcelo Paz, o Timão, que é um gerente de futebol, e o nome de Paulinho, Renato Augusto e o ex-goleiro Júlio César ganha força nos bastidores. Eu gostaria muito que o Renato Augusto aceitasse uma proposta dessa, caso o Paulinho não viesse. E eu nem tinha pensado no Renato Augusto, hein? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Trouxe mais informações, bora pro vídeo. E no Corinthians, hein? Será que temos boas notícias? Uma movimentação grande na direção, no comando do futebol. E mais gente pode chegar para integrar esse setor do clube, hein, Vlad? Exatamente. Após a saída do Fabinho Soldado e a contratação do Marcelo Paz, pode chegar alguém para ser gerente de futebol. Inclusive, eu apurei que o Marcelo Paz deve ser apresentado em entrevista coletiva na próxima semana, junto com a reapresentação do elenco. Alguns nomes estão sendo sondados, principalmente do Paulinho, que está no Mirassol, fez um ótimo trabalho na equipe do interior paulista. O que eu apurei com o pessoal que trabalha com o jogador e também com o clube do interior é que, no momento, ele permanece no Mirassol, não vai para o Corinthians, inclusive está trabalhando na montagem do elenco, porque o Mirassol está passando por uma grande reformulação, perdendo várias peças, tentando trazer outras. A direção do Corinthians deseja ter para o cargo de gerente de futebol provavelmente algum ex-jogador com muita identificação com o clube. Então, foi falado o nome do Júlio César, ex-goleiro, que está no Red Bull Bragantino, além também do Renato Augusto. Agora, falando a respeito também de chegadas e saídas, o Corinthians deve perder pelo menos 3 jogadores agora no final do ano. O Thales Magno, que estava emprestado pelo New York City, não deve renovar o contrato. Mesma situação do Romero, que é um jogador que tem contrato até o final do ano, tem um salário considerado alto pela diretoria, também não deve permanecer. Além do volante Charles, que tem o interesse do Coritiba, está negociando, pode deixar também o Parque São Jorge nos próximos dias, Bruno. Obrigado, viu, Vlad? E a principal novidade dos últimos dias, o Marcelo Paz, também confirmado na direção de futebol, Mari. Nome, né? Acho bem legal, assim. Acho que pra ele é um baita desafio. O trabalho que fez do Fortaleza, de fato, credenciou pra essa oportunidade, mas o Corinthians tem muitos problemas, então vai ser importante também ter um cara experiente como o Marcelo Paz. E eu entendo ter esse ex-jogador de um relacionamento. O Paulinho, acho que o trabalho do Mirassol pode colocar ele nessa janela pro Corinthians, mas eu acho que dá pra pensar um pouco mais, sabe? E com um pouco mais de cautela pra definir isso. Tem muito mais no próximo bloco do Sport Center também, claro, com a Roberta Barroso, que conta pra gente o que vem por aí. Mas vamos começar falando do campeão da Copa do Brasil 2025. Quem é, Gui Azevedo? Quem? É o Corinthians! É o Corinthians! Deus. Falaram que o Corinthians não ia disputar a Copa do Brasil esse ano, Quesada. Muitos amigos seus, inclusive, viu? Não vou dar nomes aqui. Muitos amigos seus tripudiaram do Corinthians. Falaram que era um time morto, falido, que estava fechado, que ia fechar as portas, que ia jogar a Copa Paulista para tentar disputar a Copa do Brasil. Você lembra disso? Sim, Você lembra disso, né? Essa nova Copa que vai rolar aí, essa Copa Sul, não sei das quantas aí, né? Exatamente, Bom, a gente acreditou que o Corinthians ia para a final, ia ser campeão. Deu certo, né? Deu certo. Pois é. Ainda bem, né? Deu mais do que certo. O único problema, meu querido Quesada, é que vai começar 2026. Já tem boleto para pagar dia 1º, 2026 não dará trégua para o Corinthians. Não tem nem para ninguém, né? Vai ser um ano de um calendário muito difícil para todos os clubes brasileiros aí. E o Corinthians, que sofre com muitos problemas aí de transfer ban, problemas administrativos, tudo que o pessoal já sabe, né? Corinthians não vai ficar fora dessa, né? Quesada está bem antenado em tudo aí. A gente tem algumas notícias importantes aí sobre o Corinthians, a começar pela contratação do novo executivo, o Marcelo Paz. Antes da gente falar dele, eu acho que a gente pode mostrar quem foi embora. Fabinho Soldado se despediu do clube depois de... Quanto tempo, Quessadão? Ele ficou nem um ano, né? Um ano e pouquinho? Ele chega ali... Ele chega por volta de abril ali, né? Março, abril. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, a nota aí oficial do Corinthians, né? Informando
que o executivo Fabinho Soldado não faz mais parte do departamento de futebol do clube e que a decisão, segundo a nota, foi tomada em comum acordo entre as partes. A gente tem uma sonora do Fabinho aí que o Quesada separou pra gente. Vamos colocar a sonora dele, depois a gente dá as opiniões aqui e fala da chegada do Marcelo Paes. Vamos ver o Fabinho Soldado. Tudo que eu tenho para falar do Corinthians são coisas muito boas, excelentes, e espero novamente, foi o que eu te disse, profissional que chegue, que faça ainda melhor, que continue ajudando o Corinthians a evoluir, porque esse elenco merece. E a comissão técnica super trabalhadora, eles precisam ter ainda mais tranquilidade para que possa exercer. E o que eu tenho para falar, assim, em relação àquilo que foi uma decisão que me fez tomar a decisão, eu não quero mais falar sobre isso porque eu já disse. E espero que o presidente Osmar, sim, respondendo a sua pergunta, continue tendo o apoio das pessoas que querem o bem do clube. Que certamente ele está muito bem intencionado, é uma pessoa que entende de processos, é um grande empresário, um homem que entende de negócio, mas é claro, ele precisa que as pessoas continuem colaborando, ajudando, e aqueles que pensam diferente, eu acho que é um momento de deixar de lado, né, um pouquinho as vaidades e pensar somente no Corinthians. Eu espero e tenho certeza que com essa continuidade do trabalho, mesmo em meio a tanta dificuldade que vão existir, o Corinthians vai continuar evoluindo e eu vou ficar sempre torcendo muito por esse clube. Tudo que... Muito bem. Fabinho Soldado dando uma declaração que, para mim, na minha modestíssima opinião, vai totalmente na contramão do que está escrito ali na nota. Ali diz que é um acordo entre ambas as partes que resolveram sair. O Fabinho deixa claro aí que ele pediu as contas. Ou eu interpretei errado, que é Sala? Eu acho que ele pediu para sair porque ele já sabia que iam sair com ele, entendeu? Então, para sair por cima, estou entregando o cargo aqui, né? Havia um problema seríssimo aí do Fabinho com algumas pessoas que circulam politicamente o clube. A saída dele, na minha opinião, pelo que eu levantei, tem muito a ver com o fato dele ter sido indicado pelo presidente que foi empichado, né? O Augusto Melo. Então, ele carregou isso até o último dia de Corinthians, né? O homem do Augusto, o homem do Augusto, o homem do Augusto. Você deve ter ouvido, e o Gui também, muitas vezes isso, né? Quem é o homem do Augusto? É o Fabinho Soldado, é o Fabinho Soldado, é o Fabinho Soldado. Então, ele carregou muito isso durante todo esse período pós-saída do Augusto, a chegada do Stabile. Eu acho que menos pelo Stabile, mas por alguns que estão cercando o Stabile nessa nova gestão. E aí, literalmente dançou, né? Como a gente diz na gíria futebolística, dançou aí o Fabinho Soldado. Eu queria depois falar uma coisa sobre o Fabinho Soldado, vamos aqui debater, eu, você e o Gui, né? Mas também a gente não achar só um spoiler, tá? Que o Fabinho saiu e acabou o Corinthians. Não. O Fabinho fez o trabalho dele com acertos e erros, acertou em trazer o Hugo Souza, né? Essa foi uma contratação maravilhosa. Acertou ao trazer o Memphis, embora o Corinthians tenha dado quase o Parque São Jorge para trazer o Memphis. Isso lá na frente a conta vai chegar, não tenho dúvida. Agora, errou, por exemplo, com o Héctor Hernandes, fez favor para alguém, né? E errou, por exemplo, com o Thales Magno também, né? Então, acertos e erros, como todos os dirigentes do futebol brasileiro fazem, cometem, e como o que está chegando agora também cometeu, né? Que fez muitas coisas boas no Fortaleza, mas errou bastante também, né? Tanto é que o Fortaleza está rebaixado para a segunda divisão. Jogador não tem que escolher chefe, hein? Já começa por aí, tá? Você escolhe teu chefe, alguém escolhe o chefe aí. O jogador não tem que escolher chefe. Perfeito. Tem que trabalhar e tem que dar resultado para quem está lá e obedecer segundo a escala hierárquica lá. Né? Inclusive, eu até prefiro quando o jogador não gosta muito do chefe, porque daí o cara vai ter que se coçar um pouco mais, não se acomoda. Eu vi muita repercussão. O Fabinho Soldado saiu. Twitter, Instagram, essa camada de torcedores digitais que existem, né? Chorando porque saiu o Fabinho Soldado. Cara, eu fiquei triste quando o Marcelinho Carioca saiu do Corinthians. Eu fiquei triste quando o Rincon saiu do Corinthians. Eu fiquei triste quando o Ronaldo Giovanelli parou de jogar pelo Corinthians. Quem mais aí? O próprio Cássio recentemente. O Sheik.
O Neto! O Neto! Mas assim, passou rápido também, porque eu torço pro Corinthians. Não torço para dirigente. E agora tem uma modalidade que é torcedor de dirigente. Torcedor de executivo de futebol. Todo mundo tem o direito de gostar ou não do trabalho do cara, mas eu não torço para dirigente nenhum. Então, assim, o Fabinho ele fez um trabalho, na minha concepção, razoável. Não foi um excelente trabalho e não foi um péssimo trabalho. É uma função, Quesada, você pode me corrigir, ele nunca tinha exercido essa função especificamente, né? No Flamengo o trabalho dele não era esse, né? Ele era um assistente ali, né, nessa função, observava jogadores, indicava ali para a direção de futebol, participava, mas sem essa força e sem essa carta branca que ele recebeu quando chegou aí ao Corinthians, né? Enfim, foi o primeiro trabalho de destaque, né? Um grande trabalho de destaque, como a gente diz, com acertos e erros, foi justamente no Corinthians. E o Marcelo Paz chega e há a possibilidade de um ex-jogador vir para o Corinthians, tá? O Corinthians está trabalhando com alguns nomes. Paulinho é um dos nomes. Paulinho que está no Mirassol. Falou-se em Renato Augusto. O goleiro Júlio César, né? Bragantino. Trazer alguém para ficar abaixo do Marcelo Paz, entendeu? Acho legal essa ideia. Acho que é uma tabelinha bacana para que dois decidam, junto com o presidente, os destinos do futebol. Acho muito boa essa ideia. E o Marcelo Paz é bom a gente destacar. Com muito menos dinheiro, ele fez um excelente trabalho no Fortaleza. Ele colocou o Fortaleza no mapa do futebol. Quesada, mas foi rebaixado. Acontece. O Atlético Paranaense, que a gente elogia toda hora aí, foi rebaixado e está voltando agora para a elite em 2026. Então, eu acho que o Marcelo Paz é um cara que vai poder ajudar muito isso e uma ideia bacana da tal da SAF. Não vamos discutir isso agora, tá, Alfinete? Eu sei, porque isso leva muito tempo, tal, demanda muito tempo. Mas o Marcelo Paz transformou esse Fortaleza numa SAF, que é algo que muitos corintianos acham que deva acontecer também no Corinthians. Uma gestão profissional. Profissional. Essa é a palavra-chave para 2026 para o Corinthians. E temos aí a chance de ver isso no Corinthians com o Marcelo Paz, que é um cara que, repito, com muito menos, fez muita coisa bacana com a equipe do Fortaleza, colocando o Fortaleza num mapa muito bacana do nosso futebol. Tem uma notícia aqui, Quesada e Gui, muito interessante, que não sei se vocês já estão sabendo, o juiz de direito Leandro Jorge Bittencourt Cano, associado do clube do Corinthians, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele é sócio do clube, né, ele protocolou um requerimento formal junto ao Conselho Deliberativo do Corinthians, já está nas mãos do Tuma, exigindo uma investigação sobre o transfer ban imposto à FIFA pelo Corinthians, no caso do Félix Torres, e também ao que o Corinthians deve agora ao Matias Rojas. Ele está protocolando isso aí e colocando aqui em nomes de ex-presidente Augusto Melo, Rubens Gomes, o Rubão, Yunque Lee, diretor financeiro, diretor jurídico, Rosalá Santoro, ainda nesse balaio também está aí o Duílio Monteiro Alves, que ele quer responsabilizar todas essas pessoas por esse prejuízo que o Corinthians está tendo com relação a um transfer ban oficial e a esse transfer ban não oficial aí com o Matias Rojas. É um sócio do clube, que ele é um juiz, e ele está entrando por esse caminho aí. Ele já protocolou e tá se mexendo aí. Não sei se isso vai chegar em algum lugar, mas eu achei muito interessante a gente trazer isso aqui para apimentar essa nossa discussão aqui. Doutor, qual é o primeiro nome dele? Leandro Jorge Bittencourt. Leandro. O nome ajuda, pô. É isso, cara. Tá no direito dele, sócio do clube. Parabéns, doutor. Parabéns ao ilustríssimo juiz. É isso. Eu quero saber, que parada é essa daí? A história, que passarinho é esse daí? Que capivara é essa? O Matias era para pagar 8 milhões para eles. Os caras esqueceram depois do acordo de pagar, não pagaram. É isso que a gente está falando, né? Faz o acordo e não paga. Aí 8 milhões se transformam em 10.
aí não paga. Se transforma em 20, aí não paga. Aí se transforma em 30, não paga. Aí se transforma em 40, pum, bate o transferban. Então, eu vou falar pra você, se eu tivesse... Se eu fosse desonesto, eu não sou, né? E nenhum de nós é aqui. Se eu fosse desonesto e não fosse rico, ou melhor, se eu fosse desonesto e fosse rico, eu emprestaria... Gostei dessa frase! Leandro, mostrando que não é um homem desonesto, falando a verdade no ar. Olha, vamos lá, eu sou desonesto e sou rico, tá? Sou desonesto e sou rico. O que eu faço com o meu dinheiro, Alfinete Gui? Eu empresto pro Corinthians. Porque eu vou encontrar alguém desonesto e que não é rico dentro do clube para fazer negociata, entendeu? Pode vir para cima que eu seguro o que eu tô falando, tá bom? Quem quiser. Meu telefone tá aqui, ninguém tem peito de me ligar. Porque é assim que funciona, meu. Entendeu? É muita rachadinha, velho. O nosso país é o país da rachadinha. O futebol não foge disso. Porque não pode um negócio de 8 milhões se transformar em 40, entendeu? É inadmissível isso, cara. Vamos falar sobre os bastidores do Corinthians, que estiveram agitados, mudanças na direção. Eu quero saber quando que tá, quais os bastidores do Corinthians. A saída de Fabinho Soldado foi o resultado de um longo desgaste de 2 anos, cheios de problemas e polêmicas. Agora o ex-diretor de futebol do Timão está muito próximo de fechar com o Internacional lá no Sul. Foram quase 2 anos de Corinthians, o segundo marcado por uma grande crise política. Quem acompanhou de perto sabia que o fim poderia chegar. Acho que pega um pouco de surpresa, mas nem tanto, porque com tanta coisa turbulenta durante o ano, né? A gente talvez já esperava isso, ele também talvez já esperava isso. Fabinho Soldado deixou de ser o executivo de futebol do Timão na semana passada. Em um comunicado oficial, o clube confirmou a saída, mas a decisão do profissional já estava tomada há mais tempo. Não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada. A minha decisão ela foi uma decisão comunicada até algum tempo, para que não tivesse nenhuma interferência sobre a decisão. Com o Soldado como homem forte do Corinthians, o elenco se blindou do que acontecia fora e levantou 2 taças, Paulistão e Copa do Brasil. Sem o Fabinho, a palavra de ordem é recomeço. Impacta muito, porque agora a gente começa, como eu falei, tudo do zero, vai vir um novo diretor que talvez não conheça o clube, que vai passar a conhecer. Desde o dia 22 de dezembro, depois de o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, Fabinho Soldado está assim, de férias, revendo amigos, jogando bola, mas o executivo de futebol não quer que o recesso dure muito mais tempo. Eu preciso trabalhar agora, né, gente? Eu tenho uma família enorme. Eu não vou te dizer aqui a quantidade de filhos, mas eu preciso trabalhar. Sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. O Internacional deverá ser o novo clube de Fabinho Soldado. Nem tão novo assim, já que tem muita história envolvida. Meu carinho por ele é enorme, foi o meu campeão do título da Libertadores e do campeão do mundo. Se for possível, né? Tô pensando aqui, né? Já fazem 20 anos, né? Praticamente 20 anos desse tempo. Quem sabe pode ser uma data emblemática e um momento histórico. O roteiro está prestes a ser reescrito. E quem sabe o mesmo não acontece no futuro com o próprio Corinthians. Emocionante a despedida. Quando você tem uma despedida como essa, pode ser até um até logo, né? Quem sabe. O mercado da bola da diretoria, dos dirigentes, parece estar mais agitado do que dos jogadores, né, Chico? Você acha que ele fez um bom trabalho no Corinthians e caso ele vá para o Internacional, é um bom destino para ele? Inter também não teve uma temporada fácil, então de apagar incêndio, o Soldado entende. E o Inter desligou o André Mazzucco, né, que não fez um bom trabalho lá no final do ano, estava sem essa figura, já estava conversando com o Fabinho, mas dependia da Copa do Brasil, né? Então ele encerra a Copa do Brasil com o título, se despede do Corinthians. Eu acho que o Fabinho fez bem ao Corinthians, mas o Corinthians fez bem ao Fabinho, né? Quando ele chega no Corinthians, ele tinha um outro status. Hoje ele já tem um tamanho que ele ganhou uma notoriedade no futebol nacional. E ele tem uma vinculação com o Inter, né? Foi campeão do mundo lá, com Abel Braga, inclusive, que hoje é o diretor esportivo, Libertadores, e ele praticamente confirmou na entrevista. Eu acho que era o melhor nome possível, só que vai ter que pagar o que ele ganhava no Corinthians, e não era pouco não, hein?
Aí falou em dinheiro, falou em Pix, o negócio fica complicado. Estão perguntando aqui, ó, para não deixar passar, o Marcelo Paes, que agora então é o novo... Ele é o novo diretor executivo do Corinthians. Do Corinthians, né? Ele tinha deixado claro que iria continuar no Fortaleza, mas o mercado ele sempre sondou o Marcelo Paes. E o Paes sabia que o Corinthians era um clube que desejava contratá-lo, tanto que teve uma negociação na época do Augusto Melo e não aconteceu. Quando bateram de novo, ele sentiu que era o momento. Foram 11 anos dentro do Fortaleza, 11 anos, óbvio, caiu agora no último Brasileiro, mas o projeto em si é um projeto muito vitorioso. Então o Marcelo Paes sentiu que era o momento de fazer essa mudança na carreira, esses novos ares na carreira. E assume um projeto gigantesco. Gigante, claro. O Corinthians na Libertadores. Ele tá de olho em um gerente de futebol e tem alguns nomes sondados, né? Ex-jogadores eles querem. Exato. Paulinho, Júlio César. E aí foi se falar do nosso companheiro aqui de ESPN, Fábio Santos, Renato Augusto. Qual o Júlio César? É Betão, o goleiro? O Júlio César carequinha. Tá no Red Bull. Tá no Red Bull. Exato, Betão. Então, alguns nomes são dados para gerente de futebol. E é isso. Então eu separei alguns cortes para vocês. Final de ano é isso mesmo. Ainda mais contra o torcedor do Corinthians. Não tem nenhuma especulação de contratação. Cara, eu vi esses dias, eu nem postei até agora nada de vídeo, porque aqui eu não minto no canal. Diferente de outros canais aí que mentem na capa, eu não postei nada com relação ao Gerson, que parecia que tem um interesse do Corinthians no Gerson, pela boa relação entre Corinthians e Zenit, o Corinthians ia pedir um empréstimo. Claro que não, gente, não existe nada, não vai ter, é quase impossível o Gerson vindo pro Corinthians. Se eu não me engano, o Zenit quer 250 milhões de reais lá, então esquece, mano, esquece, é mais fácil ali pro Cruzeiro, voltar pro Flamengo, Palmeiras. Então, cara, não tem essa não, mano. Não tem essa. Então aqui eu vou postar sempre a sinceridade pra vocês. Mano, eu tinha até esquecido do Renato Augusto, cara, pra gerente de futebol. Tá certo que ele se aposentou agora, não tem experiência, mas eu daria essa oportunidade pra ele. Claro que tem que saber se o cara também quer exercer essa função dentro do Corinthians, né? Então é um cara que eu gostaria, cara, no vestiário ali, no dia a dia, num pré-jogo, cara, ele seria muito importante, muito importante. O Renato Augusto é muito inteligente, ele se expressa bem, né? Ele sabe ali conduzir a galera, então pra mim seria espetacular. Esse Júlio César aí, pra mim, não conheço o trabalho dele como gerente de futebol, mas não sei, não tem, apesar dele ter jogado aqui no Corinthians, ele não tem o perfil que o Corinthians precisa, não. O Paulinho também seria um sonho, mas não vai sair de lá, não. Se eu fosse o Paulinho, eu sairia, cara. Porque o Mirassol tá se desmanchando aí. A probabilidade do Mirassol fazer uma temporada horrível agora, com calendário cheio, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, não sei o que lá, é grande. Ainda mais se desmanchando e vendendo todas as peças principais. Então, Renato Augusto seria uma boa se não fosse o Paulinho. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.